tem agora a quebra, o rompimento total com tudo que eu disse aí no dadaísmo. Dadaísmo que é realmente um movimento que fala assim, ó, chega, o que se diz que é certo é o injusto. Então, o que é certo na final, né? E ele vai reproduzir isso é muito importante vocês entenderem, não significa nada. Dada foi um nome que foi escolhido assim, mas propositadamente, né? Foi escolhido lá no dicionário, justamente porque eles queriam fazer um antimovimento, né? É um antimovimento anti-academicista, anti-poder, anti-regimes, enfim, anti. E aí, anti-arte, um movimento anti-arte. E ele vai fazer o seguinte, o que seria esse símbolo, porque isso é uma simbologia. É você tirar um mictório de uma loja já pré-fabricado e colocar numa galeria, se inscrever num salão de arte com essa obra, tem o significado. É óbvio que ela não foi aceita, né? Na época, no salão, ela não foi aceita. Mas ele fez, inclusive o Duchamp, ele assinou com outro nome. Principalmente porque ele já era famoso, ele já era conhecido. Então ele não queria ser identificado e ele queria fazer essa argumentação em cima desse ato. Que era... o que ele pensou? É arte aquilo que alguém disse que era arte. A gente tem lá os conceitos aristotélicos, renascentistas, parará, parará, parará. Não é? Alguém disse. Então, se eu disser que isso também é arte, na minha concepção, isso vai ser. Aí ele vai explicar da seguinte forma. A arte, ela não está no fazer manual. Ela está aqui, na ideia. Então, quem teve a ideia, quem tirou da loja e colocou, inverteu a posição e colocou aqui, fui eu. A arte, ela representa isso, é a ideia. Entendem? Faz algum sentido para vocês. Vocês estão compreendendo a extensão da mente de Duchamp? Ele vai dizer o quê? Que é uma ilusão a gente ficar medindo a capacidade técnica da pessoa se ela não tiver uma grande ideia para ser projetado. Porque fora isso, vai ser uma reprodução de vida. Uma reprodução não é uma ideia. Se você quiser imitar a realidade, você já tem a realidade. Entende? Então, a ideia dele foi mostrar que a arte ela não precisa estar localizada no objeto, ela precisa estar localizada na ideia. Então, se eu quero passar uma mensagem, não importa o que eu uso, eu vou utilizar, eu posso usar qualquer coisa. O importante vai ser eu tirar isso da utilidade e dar um outro sentido para isso que eu estou pegando. Digamos que eu pegue aqui, eu vou dar um exemplo. Vocês estão conseguindo ver minha imagem pequenininha? Então, né? Sim. Digamos que eu pego aqui esse copo, tá? E eu tiro ele aqui do meu contexto, acabou, tá? Água, só tem um pouquinho, assim, não dá pra ver não, né, gente? Só tem um pouquinho de água aqui. E eu tiro do contexto aqui de minha cozinha e coloco numa exposição e coloco um título assim, ó, água potável no mundo. É o que temos. E ele tá assim, ó. Certo? A minha ideia era passar a ideia de que precariedade da água potável, a gente está com pouca água, a gente está gastando muito. E aí eu uso isso aqui como um impacto, né? Oh, poxa, só tem um tiquinho de nada, é só isso. Então isso aí é o que propôs o Duchamp. Ele vai trazer, exposição de pepino, vai ter um sentido aí. Ele vai trazer essa percepção, tá? De que a arte ela não vai estar no primor técnico. Bom, falando nisso, a gente tem dois sentidos, na verdade, né? A arte ela é técnica também. Quando você fala, por exemplo, fulano domina a arte culinária, é a técnica de fazer bem. Porque o sentido da palavra, o valor semântico da palavra
técnica, mas toda palavra ela pode ter 2 ou mais valores semânticos. E enquanto técnica, ok, né? A arte de jogar futebol é a técnica boa de jogar futebol. A arte marcial é a técnica de defesa. Mas você tem a arte como linguagem que independe da técnica. A arte como linguagem ela vai ser apenas um canal para passar uma mensagem, sabe? E aí, quando eu quero passar uma mensagem, não me importa se eu sei uma técnica ou não, se eu consigo, através de um objeto, inclusive já pronto, ou não, eu posso, sabe, montar, eu consigo passar essa ideia. E alguém faz a leitura dessa ideia. Pronto, fechou. E aí a gente tem a arte enquanto linguagem. Então, é aqui nesse momento que a gente tem essa construção de arte enquanto linguagem. Estamos... eu estou clareando ou estou escurecendo aí o coração de vocês? Está clareando, pode ficar tranquila. Tá joia. Então, e aí, gente, vamos... Mais uma coisa, mais uma contribuição do Duchamp bom, primeiro entendam aqui essa imagem. Essa imagem, ela não é a obra, a mulher não pertence à obra, tá? A mulher está olhando um buraco, que é a ideia dele, né? E nesse buraco ele está vendo essa imagem aqui, certo? Entenderam aí? Ó. A ideia do Duchamp foi essa porta com esse buraco e as pessoas vêm e olham através desse buraco e enxergam essa imagem aqui. Beleza. O que eu quero dizer e trazer isso aí? Aliás, o que Marcel Duchamp quis dizer com isso? Primeira coisa, essa obra não foi feita em vida. Ele pensou, programou e falou o seguinte para sua equipe: olha, só quando eu morrer vocês vão fazer isso, vocês vão produzir isso. É uma obra póstuma. Por quê? É uma obra póstuma. É um outro conceito que ele vem trazendo, inclusive da arte contemporânea. Porque se ele coloca essa obra dele em vida, a primeira coisa que vão fazer, aqui, foi idealizado em 1946 e só foi exposta em 1968. Ela tem um título assim peculiar, porque étant donné, que é em francês, ele é como se dissesse assim, é uma coisa sem fim, visto que, é como se fosse isso, visto que não tem complemento, é uma frase que não tem complemento, né? E aí, por que ele vai pedir isso? Porque quando ele tivesse morto, ele morreu em 1967, né? Em 1968 eles produziram, a equipe produziu a obra dele, para mostrar que o importante da obra não é o que o cara pensou, é como vocês interpretam, como o público interpreta. E ele pensou assim, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Eu faço uma obra, quando eu estiver morto, ninguém vai me perguntar o que eu quis dizer com isso. Entende? Porque eu já vou estar morto, ninguém vai saber. E ninguém sabe o porquê que ele fez isso e nem como. O que ele quer? Ele quer estimular a interpretação das pessoas, né? Com relação à obra de arte. É um outro conceito que ele vai trazer através de uma obra. É que o que mais vale não é você chegar e falar, tá, o que você quer dizer com isso? O que o artista quis dizer com isso? Não interessa, interessa é como você recebeu isso. De que forma como você consegue ler isso daí a partir de sua vivência, sabe? Então essa que foi a preocupação dele, a forma como as pessoas só deixavam de pensar para pensar por ele, sendo que cada contribuição que as pessoas traziam de suas vivências acumulava o sentido da obra. E eu faço várias experiências com isso e é assim, impressionante. Eu faço uma obra e essa obra ela é colocada, não digo como que eu fiz e por que eu fiz, e as pessoas vão dizer para mim, tantas coisas aparecem que eu não tinha pensado, que fica assim enriquecido demais, entende? Então o sentido maior da obra de arte, nesse caso a proposta que Duchamp falou, é que
nós apenas façamos as nossas interpretações. Deixa o que o artista quis dizer para depois o primeiro momento você contempla, você interpreta, você fala, você dialoga com a obra. Depois, se achar interessante, depois que você construiu todo a sua interpretação ali, aí você procura o que ele falou e agrega valor. Isso é construção de conhecimentos com obra de arte. Perceberam? E aí, gente, a gente tem um brasileiro que eu gosto muito também de mostrar que ele vai se afundar aí na arte contemporânea com unhas e dentes, que é o Cildo Meirelles. Para eu trazer o terceiro conceito, né? Primeiro conceito foi que a arte, ela tá não na técnica e sim na ideia. Segundo conceito é que a arte, ela tá não no que o cara quer dizer, no que a artista ou o artista quer dizer, mas em como você interpreta. E o terceiro conceito é o valor que é dado para a obra. Como que o Cildo Meirelles vai trazer esse conceito? Bom, isso aqui é uma obra do Cildo Meirelles, né, feita em 1969, e o nome dela significa Árvore do Dinheiro. De que forma ele explica esse conceito aí? Aí tem um bolinho de 100 cruzeiros. Na época, 1969, era cruzeiros. E ele colocou 100 cruzeiros amarrados aí. E esses 100 cruzeiros em cima de uma banqueta, em uma galeria, custa 2.000 cruzeiros. Qual que é o conceito que a gente tem aí? Não é o material. Voltando lá, o valor que é dado para uma obra de arte não é a qualidade técnica, novamente. Vocês ficam impressionados como uma obra de arte chega a um valor exorbitante, né? Nossa, como é que chegou a isso? É um valor acima do que é a pintura, né? Nossa, uma coisa, um rabisco desse custa tanto. Na verdade, o que esse artista foi? Como ele construiu a ideia? Que conceito ele está mudando ali? Sabe? Tem todo um contexto por trás. E o que as pessoas compram não é o objeto, são as percepções e são as ideias que estão embutidas naquele objeto. Então, agora a gente fecha o ciclo de 1, a arte está na ideia. 2, a arte está na interpretação que você dá. E 3, o valor dela é dado pelo que o artista fez ao longo do tempo, como ele modificou alguma coisa na história, o que ele modificou com essa obra, entendeu? E aí é que vai estar o valor. Então, não é no objeto. Então, com essas 3 obras, a gente reflete exatamente o que é a arte contemporânea. Eu queria, assim, comentários para saber se vocês conseguiram captar a essência aí. Tá. Deixa eu colocar mais uma obra de Cildo, uma nova, né? Porque ele não morreu ainda, viu, gente? E tá aí trabalhando. Uma das últimas obras dele é essa inserção de um carimbo nas notas de R$2 com a imagem de Marielle. Sim. Quem é esse autor, professora? É Cildo Meirelles, viu? Vou colocar aqui e vocês vão conhecer um pouco da obra dele, Cildo Meirelles. Tem muita obra dele lá no IOTIM, no Instituto IOTIM. Nós somos o segundo maior instituto de arte contemporânea lá em IOTIM, né? É enorme, vale a pena muito uma visita lá algum dia, se vocês puderem. E lá tem muito trabalho Sim, ele tem uma instalação, o Cildo Meirelles, é desvio para o vermelho, que ele faz relacionado a isso, né? Enfim, ele está sempre contestando. Pronto, a arte contemporânea, ela vem como sinal de protesto. É uma arma que a gente tem, e por isso eu jogo para essa ideia da interculturalidade e do poder que a gente pode ter com essa fala, né? Não é à toa que a gente está tendo aí várias exposições. Conheceu, Ariane? Joia. Museu a Céu Aberto, sim.
Pois é, está tendo várias exposições, inclusive já teve exposição de arte indígena contemporânea, o Vexua, em que a curadora era Naine Terena, né, com essa linguagem contemporânea, não com arte indígena, com arte nesse sentido aí, contemporâneo, com instalações, com performance. Então, aí, galera, é dessa forma. Em síntese, o que vocês viram e o que vocês vão trabalhar, agora a gente vai falar papo sério de avaliação. A gente vai pensar numa obra contemporânea. E nas linguagens contemporâneas, a gente tem o ready-made, só para lembrar, quando você pega um objeto. Aquele meu copo que eu levantei aqui seria um ready-made. É algo feito, né? O nome já está falando. Já pronto, já está feito, já está fabricado. Instalação artística, performance, intervenção, eu vou mostrar para vocês exemplo, que aí vocês vão entender melhor. A instalação, ela vai ocupar um espaço, eu posso usar qualquer material e montar. Isso aí é da Rosana Paulino, fantástica, essa artista negra, trata muito dessas questões do universo dela, né? Isso é um pedacinho só de uma instalação. O importante vocês saberem agora é que a instalação ela ocupa um espaço. Qual que é o suporte de uma pintura? Tela. Qual é o suporte de uma escultura? Pedra. Qual é o suporte de uma instalação? Um espaço. Certo? Com paredes e tal. E objetos, claro, dispostos sobre isso. Prestem atenção, porque vocês vão ter que produzir alguma dessas linguagens e fazer a fotografia. Se liguem. Essa é também dela, uma instalação ocupando uma parede inteira, né, que são os patuás, com as fotos dos familiares. Vou passar rápido. Essa é uma instalação de Naira Lin, de um dos alunos nossos da Intercultural, Naira Lin Tupinambá. Muito fácil, assim, de ser lida, mas tem todo um contexto por trás. Depois eu vou disponibilizar para vocês o link dessa exposição virtual que eu fiz com eles, e eles explicando, tá? Eu já disponibilizo. Só vamos passar aqui rapidinho. Intervenção urbana também é uma linguagem contemporânea. Vocês conhecem já viram a escada do Arraial? Tá toda ela com mosaico, né? O Gabriel Guirá, ele moisacista que chama. Tem na cidade histórica também. O que é a intervenção? É você modificar um lugar com algum objeto artístico, ou com arte, ou com, né? Então, modificou o lugar com uma intencionalidade, aí você já tem a intervenção urbana, né? É que às vezes essa intervenção não é na cidade. Pode acontecer também. Aí a gente chama intervenção artística. Por exemplo, aí você tem de Adriano o Guardião, que ele fez lá na praia, um lugar, qual que é a sinalização dele aí? Tem a casinha de salvaguarda, salva-vidas, mas não tem salva-vidas. Fora isso, o Guardião tem um monte de lixo aqui também, enfim, tem toda uma história. Esse é o Daniel Lima, né, do Grupo 3 de Fevereiro. Eles colocam, essa faixa ele coloca no estádio, ele coloca em pontes, e são arte contemporânea. Professora, aquela faixa, ela é uma intervenção, sim ou não? Sim. É por isso que eu quero que vocês me perguntem. As intervenções, lembra que você não precisa ter esse aspecto artístico. Por exemplo, Cristo é o nome de um artista com H, Cristo. Ele vai envolver o parlamento alemão com tecido, somente embrulhar. Esse ato de embrulhar o parlamento é uma intervenção. Lembra a ideia por trás de tudo isso? Se a gente for pensar, trazer para o nosso canto aqui, vamos pensar em embrulhar o Planalto também? Botar tudo e amarrar? É nesse sentido, entendeu? Ele teve esse sentido lá, no caso da Alemanha, mas é só um tecido enrolando o prédio inteiro. Então isso é uma intervenção, porque eu modifiquei o ambiente e tinha um propósito para isso. Fala, Clídia. Meu amor, essa intervenção pode fazer isso no próprio corpo? No próprio corpo?
intervenção no próprio corpo deixa de ser intervenção e passa a se chamar performance. Tá. Quando você usa seu próprio corpo para passar uma mensagem, você tem o nome de performance. Entendi. Certo? Ok, a performance, quem começou? 1956, o camarada questionando a forma dos homens se vestirem num país tropical, com essa roupa, terno, gravata, parará. Então, ele vai andar no meio da rua com uma mini saia e uma blusita, assim, toda alta moda. E ele vai andar no meio das pessoas lá, claro, vai gerar aquela curiosidade. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está usando o corpo para questionar uma determinada situação. No caso, a forma como os homens se vestem é incompatível com o calor do país. E ele vai trazer isso como uma forma de protesto, né? Então, isso é uma performance, tá? Deixa eu falar aqui rápido, só finalizando. Body art é você pintar o corpo. Isso aqui foi um trabalho, eu me apaixonei tanto por esse trabalho de uma aluna minha que eu acabo usando ela como exemplo, né? A body art acaba funcionando também com fotografia. Você fotografa, né? Porque você não vai ficar pintado. Se você ficar pintada e ficar desfilando, é performance. Mas se você se pinta para passar uma determinada mensagem, você vai fotografar. Nesse caso, você tem, olha, ela colocou rotina automática, já falando do nosso tempo pandêmico, né? Da Andressa. E a gente tem também aqui arte digital, que nada mais é do que você fazer algo com o computador. A parte gráfica, isso aí foi uma foto que ela tirou e ela fez alteração com o computador. Deixou de ser a fotografia em si para ser uma arte digital, porque ela transformou, ela usou a tecnologia, né, o computador, para fazer essa transformação. Então, você tem arte digital também como contemporânea. Vocês estão captando aí as linguagens, né? Vocês vão escolher uma dessas. Essa de Arissana, ela vai falar na próxima aula para vocês, que é também um ready-made, né, um único objeto, um facão, e ela chegou a expor e tudo, né? Ela pode depois explicar, mas assim, ela tá bem explicada o que é ser índio para você, porque já tem aí uma fala. Difícil seria se tivesse só o facão, mas mesmo assim a gente poderia fazer leitura. E aí a proposta é exatamente essa, ó. Pensando na interculturalidade e a partir de um problema que o incomoda, escolha uma das linguagens artísticas contemporâneas acho que esse slide também vou mandar para vocês, porque vai ter isso aqui, ó. As linguagens, ó. Ready-made, objeto, instalação, performance, intervenção, video arte, arte efêmera. Arte efêmera eu não falei. Então esquece essa, pode cancelar essa, tá? Arte digital. Internet arte também não tem condições de fazer, então a gente bota um xizinho aqui nesse. Internet arte é uma coisa assim para programador, não tem como a gente fazer. Não precisa vocês se preocuparem com ele por enquanto, depois a gente conversa sobre. Eu acho que eu preciso de 3 aulas, vocês não acham, não? Ó, a produção da obra, né, com objetos que estão ao seu alcance, então você não precisa ter técnica nenhuma, partindo de todas essas. E depois eu vou também deixar o link lá do YouTube, que tem essa exposição virtual, e a partir de lá vocês podem também conseguir tirar algumas ideias. Vocês vão fotografar e vão enviar. Aí a gente precisa definir por onde vocês vão enviar, pode ser, eu posso deixar meu e-mail, para a gente socializar e fazer leitura interpretativa dessas obras na próxima aula. Já está finalizada a proposta avaliativa, né? Já está colocada aí. Eu espero que tenham crescido aí um pouco nesse percurso que a gente fez. A atividade avaliativa não é um trabalho, não é um dever de casa, é um prazer de casa aí, né? Porque é muito gostoso. Vocês vão ter um texto gigantesco para ler, vocês vão ter que movimentar a mente de vocês para construir um texto que vai ser um texto visual. Não é isso? Então, o texto visual que vocês vão montar, a gente vai fazer a socialização na próxima, tá, gente? Vamos então, olha, 8h59, 9 horas. Eu me despeço
assim, muito feliz de estar com vocês, compartilhando essas coisas. Bom final de semana para vocês. Beijo para todo mundo. Beijo, Carlinha. Valeu. Muito obrigado, viu? De nada. Gratidão, tá?